Olá, oitavo ano, estou de volta aqui para mais uma videoaula. Vamos nessa aí, prepare o seu caderno, sua apostila e vamos que vamos, continuando o capítulo 5, radiciação, lá na página 115, ajustando o foco aqui, página 115, gente. Então, pessoal, é isso, é a última sessão do capítulo de radiciação, beleza? A gente já falou bastante sobre esse assunto nas aulas remotas, nos vídeos também. Eu deixei muito bem explicadinho. Qualquer dúvida, assista novamente os vídeos e tire suas dúvidas na aula remota, beleza? Então vamos lá, gente. Nessa parte aqui, ó, é assim: solução de equação desse formato aqui, ó, ax² igual a b. Então, na verdade, a gente está adentrando uma área de equação que é muito trabalhada lá no nono ano, que são equações do segundo grau. É isso mesmo, gente, equação do segundo grau. Por que ela é do segundo grau? Porque a incógnita aqui está elevada ao quadrado. Mas, assim, a gente vai aprofundar esse assunto, equações do segundo grau, somente no nono ano, tá bom? Então, por enquanto, a gente consegue resolver esse tipo de equação de uma maneira bem simples, tá? E aí eu vou mostrar para vocês agora, olha só. Se o objetivo é encontrar o valor de x aqui, eu vou explicar aqui literalmente, depois a gente faz alguns exemplos aí, algumas atividades, beleza? Se eu quero encontrar o valor de x aqui, eu tenho que isolá-lo, né? Ele tem que ficar sozinho de um lado da equação. O a que está multiplicando, eu jogo ele para o outro lado, ó, em vermelho aqui, ó, eu jogo ele para o outro lado como dividindo, né? Então eu fico com isso aqui, ó, x² é igual b sobre a. Beleza? Tranquilo, né? Agora olha só. Esse quadrado aqui, a potenciação é a operação inversa de quem dá radiciação. Eu vou tirar esse expoente 2 aqui e jogar ele para o outro lado, ele vai para o outro lado como operação inversa. Qual é a operação inversa? Raiz quadrada. Se eu tenho expoente 2 de um lado, ele vai como raiz. Então vai ficar assim, ó, x é igual mais ou menos a raiz de b sobre a. Aí, lá na frente vocês vão entender o porquê eu coloquei esse mais e menos aqui. A gente tem duas soluções possíveis. Vocês vão entender no exercício prático duas soluções possíveis para esse tipo de equação, uma positiva e outra negativa. Beleza? Então aí, ó, é só resolver a raiz de b, a raiz de a do valor que foi colocado e chega-se em duas soluções, beleza? É bem simples, gente. A gente vai fazer alguns exercícios logo sobre isso. Eu sei que alguns alunos não gostam da parte literal aqui, mas é só uma maneira de explicar. Vamos para um exercício para a gente ver o que acontece. Olha só. O exercício resolvido 1, que está na mesma página 115, ele diz assim, vou ler para vocês, acompanhem o seu livro, tá assim, ó. Considere que uma das paredes de um banheiro, que mede 2 metros de base por 3 metros de altura, foi reformada. Para tanto foram utilizados 150 azulejos quadrados, ó, quadrados, hein? Qual é a medida do lado de cada azulejo utilizado nessa reforma? Vamos pensar aí, gente, olha só. Primeiramente, qual é a situação? A gente tem uma parede que mede 2 por 3, 2 de base e 3 de altura. Portanto, a área da parede é de 6 metros quadrados, concorda? Essa é a área da parede, beleza? E nessa parede aí eu tenho uma quantidade de azulejos, no caso aí são 150 azulejos, só que a gente quer descobrir quanto mede o lado de cada azulejo. Ó, vou colocar aqui, ó, imagina que
isso aqui seria um azulejo quadrado. Eu quero descobrir qual é a medida do seu lado x. Sabendo que um quadrado tem os 4 lados iguais, beleza? Então, ó, a área de cada azulejo eu vou chamar de x quadrado. Essa é a área de cada azulejo, x quadrado, ok? E são quantos azulejos aí? Então, a área de cada azulejo é x quadrado. Aqui, ó. E nesta parede, eu vou colocar 150 azulejos. Portanto, a área dos 150 azulejos é 150 vezes x quadrado. 150 azulejos de área x quadrado. Essa é a área de cada azulejo. Concorda que a área de todos os azulejos é igual à área da parede? Porque coube certinho, né? A área dos 150 azulejos, ó, 150 azulejos é igual à área da parede, não é? Então, eu tenho uma situação aqui prática em que a gente pode encontrar o valor de x, que seria o lado do azulejo. Tá aí, ó, formada a equação. Vamos desenvolvê-la então, né? Vamos lá. Ó, primeiramente, eu vou jogar o 150 dividindo para lá. Vou jogar o 150 dividindo. Então, vamos fazer de preto aqui, ó. Vai ficar assim, gente. X quadrado é igual a 6 sobre 150. Agora, o que a gente pode fazer aqui, ó? Simplificar esses 6, 150. Antes de continuar a equação, vamos simplificar, que assim fica mais fácil, ó. X quadrado é igual. A gente vai, então, dividir por quanto? Dá para dividir por 6. Dá para dividir sim por 6, ó. Beleza? Se a gente efetuar essa divisão aí, 6 dividido por 6 vai dar 1. E 150 por 6 vai dar 25. Vou colocar aqui na frente, eu vou continuar aqui na frente, tá? Portanto, o próximo passo é tirar esse expoente daqui e jogar como raiz para lá. Então, ó, olha o esquema, ó. X é igual mais menos raiz de 1 sobre 25. Como que fica isso então, gente? Ó, vamos lá. Qual é a raiz? A raiz de 1. Lembrando que aqui a gente tem a raiz de uma fração. Eu posso calcular direto a raiz do numerador e a raiz do denominador, certo? Então, ó, quanto vale a raiz de 1? A raiz de 1 é 1. E a raiz de 25 é 5. 1/5. Vou ainda continuar aqui com positivo e negativo. Vocês vão entender logo porque 2 sinais, tá? Vocês vão entender. Gente, vamos lá. Ó, como a gente está trabalhando com medidas, eu só vou considerar, só vai valer para mim, eu tenho 2 respostas, uma positiva e outra negativa. Eu só vou considerar a positiva, então, 1/5 de metro. 1 dividido por 5 dá 0,2. Vamos para cá um pouquinho, 0,2 metros ou 20 centímetros, ó. Conseguimos efetuar o cálculo aí, chegar no resultado, tá? 20 centímetros, portanto, é a medida aqui, ó, do lado do azulejo. Beleza? Essa foi a nossa resolução aí do exercício resolvido, tá bom? Joia, beleza, bacana. É uma aplicação aí de equações de segundo grau. É um formato bem simples, tá? Vamos fazer a próxima, então. Exercício resolvido 2. Ele está na página 116, ó. Eu vou ler para vocês, tá? Vou ler para vocês acompanhem aí na página 116 o exercício resolvido 2. Já está montado ali e fala assim: 5 placas quadradas
5 placas quadradas, foram pintadas totalizando 28,8 metros quadrados de área colorida, com a medida do lado de cada uma dessas placas. A mesma história, placa quadrada, então a gente tem um quadrado de lado X, que eu não sei qual é, lado X, e a área aqui é x quadrado, e 5 placas quadradas, então 5 vezes a área de cada placa, 5 vezes a área de cada placa, dá essa área total aqui, área pintada aí no problema, beleza? Novamente uma situação aí que a gente pode resolver facilmente jogando x para o lado de lá. Então eu tenho aqui essa x ao quadrado é igual a 28,8 dividido por 5. E fazendo essa divisão aqui, ó, vocês vão fazer a divisão aí, primeiramente, acho que compensa fazer essa divisão. Às vezes não, mas aqui compensa dividir. Dá 5,76, dá um número decimal, né? E aí eu tenho então que x ao quadrado é igual a 5,76. Eu vou jogar esse expoente aqui para o outro lado na forma de raiz. Então eu tenho, ó, x é igual mais ou menos raiz de 5,76. Calculando essa raiz aí, você pode obter rapidamente 2,4. Ou você pode fazer assim também, ó, transformar em decimal, aliás, o decimal transformar em fração, ó, 576 sobre 100, tira a raiz de cima, que é 24, sobre 10, que vai dar 2,4. Positivo e negativo. Gente, eu poderia tirar direto a raiz aqui de 576 e colocar uma casa só, tá? Isso aí vocês já aprenderam também. Então tá aí, ó. Mas eu vou considerar somente a resposta positiva, porque a gente está falando de unidades de medida. 2,4 metros, tá? Era metros a unidade inicial. Tá aí, gente, ó. Vou considerar só a resposta positiva. Tem duas respostas, só considero a positiva. E isso ainda tá bugando a cabeça de vocês, né? Duas respostas, que estranho. Uma equação com duas respostas, é isso. Equações do segundo grau podem ter duas soluções, gente. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui, ó. Quero chegar no exercício 14, que aí eu vou definir porque tem duas respostas. Mas aqui, ó, o exercício da página 116, o 13, a gente pode resolver facilmente seguindo o mesmo caminho, gente, ó. Vamos lá, vou jogar o 3 dividindo, beleza? Acompanha aqui com o prof, ó, x ao quadrado é igual a 75 dividido por 3, certo? O 3 está multiplicando, vai dividindo. Faço a divisão agora, né? Faço a divisão, ó, x ao quadrado é igual a 25. Portanto, eu vou passar para o lado aqui, ó. Eu vou jogar esse expoente como raiz. Então, x é igual mais menos raiz de 25. E eu tenho que x é igual mais ou menos 5. Tá aí, resposta, mais ou menos 5. Professor, por que novamente eu estou intrigado, eu estou louco? Porque tem duas soluções, professor. Porque se você vier aqui substituir por 5 positivo ou por menos 5, também dá certo. Também dá certo isso aqui, ó. Eu vou fazer isso lá no exercício 14, mas se eu trocar x por 5 ou por menos 5... Porque pensa bem, menos 5 ao quadrado vai dar 25. 5 ao quadrado vai dar 25 também. Então, por isso que a gente tem duas soluções. Beleza? É sempre assim, a gente tem duas soluções. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Letra B, vamos lá. Cara, muito fácil. Joga o 9 dividindo. Gente, lembrando que pause o vídeo antes eu esqueci de falar isso, ó. Pause o vídeo antes de fazer esses exercícios. Pause, tente fazer, depois volte e confira, tá? Aqui eu tô explicando passo a passo.
Então pause aí, tenta fazer, depois volte e confira, beleza? Então vamos lá. Pausou? Voltou. Então é isso, ó. X ao quadrado é igual a 49 sobre 9. Beleza? Eu joguei o 9 que está multiplicando, joguei dividindo, tem isso. Ah, mas se eu dividir 49 por 9, vai dar um número quebrado. Vale a pena eu pegar e já jogar essa raiz. Vale a pena, ó. Isso é técnica, né? Com experiência vocês vão dominar isso aqui, ó. Vai ficar raiz, opa, mais ou menos raiz de 49 sobre 9, né? Beleza? Ó, joguei. Muito melhor do que dividir. Então, é uma coisa que o aluno tem que ficar esperto. Às vezes compensa dividir antes, às vezes não. Aqui não. Sabe por quê? Olha só. Se eu calcular a raiz de 49 dá 7. E a raiz de 9 dá 3. Deixa assim 7 terços mesmo. Deixa assim. Não precisa transformar em decimal. Não precisa. Deixa assim. Tá feito. E vamos lá. Se eu tivesse feito a divisão antes, ia dar uma raiz, um número decimal. Tinha que tirar a raiz de número decimal. Um pouquinho mais trabalhoso. Então é uma coisa que o aluno vai ter que ver se compensa ou não. Tá, fazer a divisão ou não fazer a divisão, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, ó. Vamos lá, acho que dá tempo de fazer a letra C ainda. Tente você fazer aí, depois confira, ó. Jogo, vai ficar assim, ó, x quadrado é igual 169 por 4, né? Então eu tenho, ó, x é igual raiz de 169 por 4, né? Então olha só, aqui, vamos ver, aqui você pode, acho que dividir vai ficar ruim, né? Dá para tirar a raiz, lembrando que é mais e menos, tá? Dá para tirar a raiz de 169 é 13, melhor fazer isso. E raiz de 4 é 2, acabou. Professor, eu tenho que dividir obtendo decimal? Não há necessidade, queridão, não há, tá? Não há necessidade, ó. Então, olha só, a D, né? Tá com número decimal. Pô, acontece isso também. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a 20,48 dividido por 2. Ó como que é uma coisa. Se eu jogar a raiz aqui, será que vale a pena tirar a raiz de 2? Então eu prefiro dividir primeiro. X ao quadrado é igual... Essa divisão aqui vai dar 10,24, concorda? 10,24. Aí sim eu jogo a raiz, ó. Raiz de 10, 24. Aí você tem que pensar um pouquinho, né? Raiz de 1024, pô, é 32. Duas casas, coloca uma casa. Então vai dar mais, menos 3,2. É um jeito rápido. Gente, raiz de 1024 é 32. Como tem duas casas, coloquei uma casa só, tá? Forma simples e rápida de fazer. Gente, por fim, ó, a 14. A 14 que tá lá na página 117, beleza? Fazer a letra A só. Ele quer que a gente verifique. Essa letra A, ela é parecida com uma que a gente fez anteriormente. Aqui eu tinha obtido lá x igual mais menos 5. Então, ele quer que a gente prove que os dois resultados dão certo. Por isso
É aqui que eu vou explicar o porquê eu tenho duas respostas, a positiva e a negativa. Então eu vou fazer o teste aqui, tá bom? Ó, vou colocar a positiva, vai ficar assim, ó, 3 vezes 5 ao quadrado igual 75. 3 vezes 25 igual 75. Isso está certo? Claro que está certo. 75 é igual a 75. Ó, como está certo isso? Tá certo, né? Agora eu vou testar com a resposta negativa, ó. 3 vezes menos 5 ao quadrado igual 75. Será que vai? Claro que vai, ó. Ó, vai dar base negativa expoente par, vai dar positivo, vai dar a mesma coisa. 3 vezes 25 igual 75. 75 é igual a 75. Olha só que da hora, né? Então, pessoal, é aí a prova de que equações nesse formato, equações do segundo grau nesse formato aqui, elas sempre têm duas soluções, uma positiva e outra negativa. Vai por mim que vai dar certo. Beleza, gente? Obrigado, valeu. Façam os exercícios aí, o 14, tá? Tem os da atividade também que eu já havia passado na aula remota. Vão fazendo, vão conferindo no gabarito. E aí na aula remota lá a gente tira algumas dúvidas, faz alguns exercícios ao vivo. E é isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Tamo junto.